Boa noite, Haroldo. Você consegue me ouvir? Tá sem áudio. Professor, boa noite. Acho que está sem áudio. Agora deu áudio? Oi, Agora me ouvem? Agora te sim. ouço. Agora vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Não? Acho que ele não estava nos ouvindo. Agora tá ouvindo. Bom, acredito que agora esteja funcionando o áudio, né? Pelo que eu tô vendo aqui, pelo menos a Mas o senhor está telinha que o ouvindo a vídeo gente, professor? mostra. Eu troquei o microfone aqui, eu acho que foi Professor, você está erro ouvindo a meu gente? na hora que eu fui fazer a configuração. Mas pelo que eu tô vendo aqui, agora ele tá saindo. Então deixa eu voltar aqui. Ô, William, eu acho que ele não está nos ouvindo. Você consegue me ouvir? Então, como eu disse, Sim, sim, eu estou ouvindo você, sim. Eu só não estou ouvindo, eu acho que ele não está ouvindo a gente. trazer um Sim. pouco de conhecimento para vocês aqui. Então, qual que é essa novidade que a gente está trazendo aqui hoje para vocês? Nosso marketing terminou de diagramar aqui nosso primeiro e-book, tá? Então é esse e-book que vocês estão vendo aí na tela, onde no término da aula de hoje a gente vai compartilhar esse e-book com vocês aí no grupo, né? O que que eu debato nesse e-book? Estou colocando ele aqui na tela para que vocês possam ver, né? A gente debate um tema aí que tem assolado cooperativismo de crédito, principalmente quem trabalha na área de crédito, né, com gestão de carteira, quem é gestor de uma carteira de crédito hoje, tem sofrido bastante com isso, que é o tema chamado recuperação judicial. Aqui nós temos a Gozo Educação, que é um braço educacional focado para cooperativismo, mas nós temos aqui a Gozo Consultoria, que é uma empresa que atua no mercado de reestruturação de empresa. Há mais de 10 anos a gente já fez algumas dezenas de casos de RJ, né? E a gente traz aqui muito esse contexto, né, de como está esse panorama da recuperação judicial, né, dentro desse novo cenário. A gente faz uma abordagem sobre o novo cenário, né, de recuperação judicial dentro da cooperativa de crédito. A gente sabe que isso era algo que não assolava tanto as cooperativas assim, porque isso era muito focado em empresas de grandíssimo porte, né, grandes empresas que tinham um problema de RJ, mas a gente sabe que agora da grande chegou na gigante, chegou na grande chegou na média chegou na pequena, e esse público de média e pequena empresa é muito o fato do que assola o cooperativismo. Eu sei aí que tem algumas pessoas que são focadas no agro, né? Então, igual o William sempre pede a gente para debater, a gente coloca um capítulo especial aqui sobre os desafios da nova lei da recuperação judicial, porque é uma lei de 95, mas que ela teve uma reforma em 2020, e nessa reforma de 2020 você permite a inclusão do produtor rural na recuperação judicial, que é o único ente que, como pessoa física, ele pode requerer a recuperação judicial. E aí ele traz uma singularidade que são créditos anteriores à data de constituição daquele CNPJ, porque eu sou produtor rural pessoa física, eu posso constituir o CNPJ pessoa jurídica, eu faço o requerimento da pessoa jurídica e trago dados anteriores àquela pessoa jurídica para dentro da RJ. Isso tem sido um problema, isso tem sido um caos, principalmente em algumas cooperativas que têm sofrido com casos de RJ, então a gente aborda bastante isso aqui, né? Quais são esses riscos que traz para o cooperativismo com a nova lei. Depois eu faço um contexto, né, de como vem esses números de RJ com contabilização ali para o setor de atividade econômica, qual setor está mais sofrendo com isso ou não, né? A gente faz uma abordagem do que a cooperativa, quais são os riscos que isso traz para uma cooperativa, o que eu posso fazer para poder mitigar esses riscos, né? E até alguns templates, alguns modelos de comunicação referente ao que a cooperativa pode fazer. Tá? Então é um e-book, está aqui, vocês vão receber o arquivo, né?
a gente faz a abordagem, né, perante isso. A nossa ideia aqui, né, nós vamos fazer aí um e-book mensal, onde a gente compartilha com vocês uma pauta, né? A gente, obviamente, vai dar um tempo aí para que todos possam se debruçar referente ao tema, e daí algumas aulas a gente começa a abordar, né, essa pauta. Então, a minha ideia aqui é que no mês de junho a gente aborde esse tema aí de referente à parte de RJ, a gente faça alguns debates aqui e meu objetivo aqui é trazer para vocês que às vezes não lidam tanto com a RJ e não sabem tanto o que é esse bicho chamado RJ, né? Vamos dizer assim, como que a gente resolve esse problema. Né? Dentro dessa pauta de RJ, a gente tem outros conteúdos. A gente está diagramando um que eu vou compartilhar com vocês, que traz toda a parte de abordagem, né, do ato cooperativo dentro da recuperação de crédito. Para quem não sabe, né? A lei da recuperação judicial, ela prevê que créditos sujeitos de atos cooperativos não se sujeitam à recuperação judicial. Então, na prática, isso que significa? Significa que as cooperativas não deveriam ter problemas de RJ. Mas existe uma controvérsia, existe uma doutrina, existe uma jurisprudência que foi formada no mercado, no qual você consegue arrastar para dentro da RJ os créditos de cooperativa, por causa de algumas particularidades. A gente vai fazer uma abordagem também sobre esse tema. E esses e-books irão trazer aí algumas dicas do que vocês podem fazer com a questão da carteira. Então a gente vai fazer uma série de e-books desses, que a gente vai soltando aí de uma maneira mensal, que vai servir aí como base de conhecimento para vocês. No final da aula, a gente distribui aí para vocês. Lembrando então, a gente fez uma votação lá no grupo, né? Fizemos uma enquete e nós optamos por começar por análise de crédito PJ, né? Da análise de crédito PJ, na semana passada eu abordei essa pauta aqui, ambiente macroeconômico, né? A gente discutiu as questões de macroeconomia, como é que funciona, quais são os indicadores, quais são todas as variáveis. E hoje a nossa pauta é sobre as demonstrações financeiras, né? Mas antes disso, eu queria saber se alguém tem algum comentário referente à aula passada, algum ponto, algum questionamento, algo que depois que recebeu o material não entendeu, que queira questionar. Se quiserem, fique à vontade aí para abrir o microfone e a gente discutir referente a isso. Tem algo aí que vocês queiram compartilhar de alguma questão ou a gente pode, vamos dizer assim, dar sequência aqui no bate-papo? Professor, está me ouvindo? Opa, peraí. Peraí, William, acho que agora que eu vi uma mensagem aqui de professor, você não estão nos ouvindo. Vou colocar aqui o áudio de saída acho que agora, William, se puder falar aí. Professor, boa noite, está ouvindo? Boa noite, tudo bem? Agora eu estou ouvindo vocês. Agora acertei Agora as sim. carrapetas aqui. Professor, deixa eu perguntar, a gente tem muita dúvida lá quando a gente vai fazer uma análise de crédito, né, PJ principalmente, de a gente consultar o ramo da empresa, assim, para saber se a empresa está, tipo assim, para ver se ela está boa, se ela não está no mercado, essas coisas. A gente não tem onde consultar isso, sabe? O senhor tem algum lugar assim, que a gente pode consultar para ver se o ramo está bom, se não está, se tá, a inadimplência está alta, se não está? Tá, vamos lá. Você vai ter que focar aqui, né, no seu ramo de atividade, né, para você poder pesquisar. Vou colocar aqui a tela do Google aqui, ó, para vocês verem. Eu gosto muito de usar isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem onde eu faço a pesquisa, tá? Vocês podem fazer aqui, ó, Serasa Experian. Se eu colocar aqui os dados, Serasa Experian. Opa, tô digitando errado. Experian. Sala de imprensa, que você já vai cair no link que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? Dentro desse link aqui, ó, no Google vai aparecer barra sala de imprensa. A Serasa, a Java está desatualizada aqui. Deixa eu só admitir a line aqui. Meu Java está desatualizado aqui. Deixa eu mudar o navegador para ver se vai funcionar melhor. Peraí. Google Chrome. Deixa eu pegar aqui o Chrome, porque eu acho que o Mozilla tem dado alguns paus aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai vir aqui no Google, né?
a gente tratava como sendo o pai dos burros, né? Agora virou avô, porque agora chegou o chat GPT, que virou pai, né? Então, Serasa Experian, sala de imprensa. O que eu quero dizer isso aqui para vocês? A Serasa, ela divulga no site dela, aqui nessa aba, sala de imprensa, alguns estudos referente ao mercado, tá? Então, ele tem diversos estudos aqui que você consegue pegar. Então, se você vem aqui na parte de sala de imprensa, você pode buscar sobre setores. Então, aqui, olha, por exemplo, eu sei que você aí trabalha bastante a parte do agronegócio. Então, se você vier aqui e trazer busca sobre agronegócio, ela vai trazer aqui diversos estudos sobre análise, né, referente ao agronegócio. Então, ela vai trazer aqui tendências, como a Serasa é um dos maiores birôs de crédito que a gente tem hoje, né? E ele traz uma riqueza de informação enorme sobre dados setoriais, sobre cadastros, sobre índice de inadimplência, sobre essas coisas. Aqui você consegue buscar. Então, por exemplo, aqui, ó, o tema que eu abordo no e-book, né? Recuperação judicial no agronegócio, né? Um artigo de abril. A questões de como está a companhia, né? De cultivo, algumas questões de safra. Existem sites que vão ser especializados. Dentro da Serasa, você vai achar aqui, né, setores diversos. Por exemplo, tem essa aba aqui que trata somente sobre crédito. Então, se você der uma busca aqui, você vai trazer dados especificamente sobre crédito. Por que que eu gosto de trabalhar com dados do Serasa? Porque como eles têm uma métrica muito forte, uma base de dados muito grande no que diz respeito a restritivos, a cadastros, a inadimplência, aqui você vai conseguir beber água de uma fonte bem qualificada, tá? Quem está dando problema, quem não está. Então aqui você traz uma característica muito forte. E dentro do mercado aí que você atua, que eu sei que é a parte do agro que você compartilhou com a gente, eu Professor, na gosto de... verdade, o meu não é agro, não, viu? O agro é o outro William. Ah, é o outro William? Ah, então eu estou É, o outro não está confundindo. aqui hoje. Você é qual? Eu sou mais da. Aqui tem muito ramo de comércio varejista. Ah, tá. Não, então aqui você vai achar. Aqui você vai Aqui tem, vai baixar tudo bastante misturado. coisa de Aí, comércio. É. Agora aqui, ó, varejista, tá vendo? Ó? Varejista, né? Como é que tá a parte de cadeia de clientes? Por exemplo, assim, ó, como que tá a carteira de clientes segundo Serasa Experian? Então, ele traz abordagens sobre cartão, sobre volume de dados. Vai ter uma série de pesquisas aqui, tá? Ele traz uma grande tabela de dados. Uma outra fonte de informação que eu acho interessante você pegar é o seguinte, aqui, ó, você vai vir aqui dentro do Banco Central, é, se você procurar aqui dentro do Banco Central, aqui, olha, se der uma procura, né, vai ter assim, relatório de atividade econômica, né? Se você der um Google aqui, ó, um Google, né? Se você trazer, o Banco Central solta aqui o IBCR, tá? Que é um estudo que o Banco Central solta. Esse estudo ele é mensal. Só porque eu falei aqui, ele tá dando um pau. Deixa eu ver aqui. Às vezes você tenta procurar dentro do Banco Central e ele dá erro. É bom dar erro assim, relatório de atividade econômica, Banco Central do Brasil. Inclusive no, no último material que eu mandei da semana passada, tem a base referente a isso, né? Então, se você vir aqui no relatório de atividade econômica, esse índice de atividade econômica, ele vai trazer estudos aqui referente a mercados, né? Você vê aqui que ele já abriu para mim uma tabela, que ele vai trazer uma série de tabelas aqui sobre mercados que você consegue puxar, né? Sobre BR, sobre indústria, sobre serviço, sobre impostos, sobre agronegócio. Ele traz separado para você. E dentro do relatório da atividade como um todo, ele traz expectativas de mercado. E na última aula eu coloquei alguns gráficos para vocês, onde eu colocava lá quais eram os links, né? Que eu colocava assim, ó, clique aqui para você poder consultar, né? E dentro daqueles links, você consegue abrir diretamente esse relatório de atividade econômica, que lá dentro você vai conseguir ter toda essa base. Então você tem IBGE para você poder consultar, você vai ter o relatório de atividade econômica do Banco Central, né, sobre isso, e é esse link aqui, ó. Eu peguei o material da última aula e estou abrindo ele direto aqui, ó. Dentro do relatório de política monetária,
Se você abrir o próprio relatório, ele faz a abordagem aqui por diversos tipos de setor. O Banco Central, ele decompõe isso aqui. Chega uma hora que ele vai debater aqui sobre setores. Se você vir aqui sobre atividade econômica, muito provavelmente aqui ele vai debater sobre temas. Ele vai falar sobre varejo, sobre expectativas. Então, aqui, ó. Quando você abre aqui, você consegue ver, ó, como é que está a expectativa referente a comércio, a transportes, a serviços, a outros serviços. O Banco Central ele traz essa base e embaixo aqui do estudo de cada uma dessas análises, né, como é que está consumo de família, de investimento, expectativa de consumo, índice de confiança, né? Isso aqui preocupa a gente bastante, ó. Olha para você ver, olha o índice de confiança da população, como é que está despencando em todos os setores, consumidores, indústria, comércio, construção. No momento que você tem esse índice puxando para baixo, é a expectativa de crescimento, né? Como é que está cada uma da atividade? Tá vendo como é que ele traz? De veículo pesado, de papelão, de caminhão. Então, o Banco Central ele tem esses estudos aqui, isso está no link de vocês, do material que eu mandei na semana passada. Eu coloquei alguns desses gráficos aqui para vocês lá, né? Então, ele traz essa base. Então, fica a dica aí. Você tem a sala de imprensa do Serasa Experian, e você tem um relatório de política monetária do Banco Central. Dentro do link que eu mandei para vocês, vocês vão cair na página aqui de relatório de política monetária. Todo mês o Banco Central solta, então isso aqui é o de março. Eles devem soltar, acredito eu, essa semana o relatório de abril. Então você vai ter os dados atualizados aqui referente a abril. Tá? E aí você, dentro do Serasa também, você vai trazer expectativas quanto a índice de inadimplência, como é que está o contexto de inadimplência em algumas carteiras, você vai conseguir trazer diversas variáveis referente a isso. Vou até pegar um material aqui, que há pouco tempo eu atualizei, eu vou colocar ele aqui na tela para você entender o que eu estou falando. Não necessariamente ele vai estar atualizado com a base de hoje, tá? Mas é para você ter uma ideia da riqueza da informação que você consegue pegar lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, olha, dentro do Serasa Experian, você vai conseguir trazer dados como esse. Isso aqui é uma atualização que eu fiz de abril, tá? Então você traz assim, ó, por setor de atividade econômica, quem está inadimplente, né, um volume de empresas que estão inadimplentes, dentro do Serasa Experian, dentro daqueles relatórios lá. Como é que estão sendo negativada a faixa de dívida, para você poder saber se a inadimplência está crescendo ou não? Quais são empresas por setor de atuação, né? Quem está mais sofrendo com a questão de inadimplência? Então, isso aqui eu fiz uma abordagem para uma cooperativa específica, que era o referente ao mês de abril. Aqui ele abre por estados, né? Nesse dia eu estava dando aula para uma cooperativa que tem atuação no Mato Grosso e Goiás. Então eu trouxe dados aqui específicos para eles de Mato Grosso e Goiás, para mostrar como é que estava a particularidade deles, né? Por porte de empresa, por estado, aonde está o grande problema, quem está sofrendo mais, né? Quais as avaliações do crédito, nível de concessão, como é que está a estatística de crédito do Banco Central, a carteira do Banco Central, né, de estatística de crédito e de ativo problemático, como o Banco Central tem tratado, como é que está o contexto de inadimplência e algumas das variáveis, né? E um relatório do Banco Central, se você está aí no comércio, né? Está aqui uma definição bem clara pela última ata do Copom falando o seguinte: os setores que mais sofrem, estão sofrendo no exato momento com o contexto de inadimplência são os setores de comércio e serviço. Justo por quê? Porque você tem um efeito duplo. Você tem aumento da taxa de juros e isso tira, né, o acesso a crédito no momento que o financiamento fica mais caro. E, além disso, você está tendo um índice de inadimplência muito alto que tem tirado a capacidade creditícia dessa base que consome esses produtos muito focados para comércio e serviço. Então, o ponto de alerta aqui estava nesses dois pontos, né? Onde que se já estava difícil agora, né? A gente até fez uma brincadeira lá no grupo sobre uma enquete, né? Quem mais tem tirado seu sono na cooperativa? E foi votado lá temas referentes a 4966, que é nessa nova mudança, né, sobre as políticas de crédito, sobre a fase de você ser mais exigente em termos de concessão do crédito, aumentando o percentual de garantias, isso tem minado a base de quem faz crédito, né? Então, eu acho que essa é a abordagem aqui que a gente gosta de fazer, de contextualizar sempre dessa variável, né? Você vai ter que beber água em múltiplas fontes, né? Não é só uma que vai trazer essa base para você.
né? Você vê aqui rapidinho que você tem acesso a uma riqueza de estudo, de informação sobre isso, mas que dá uma base boa aí para gente, tá? Então, fica essas dicas aí. E outra coisa também, você tem o IBGE, né? Que dentro do IBGE você consegue buscar como é que está o desempenho dentro de cada atividade econômica. Em qual sentido que você faz isso no IBGE? Se você vier aqui, ó, eu vou colocar aqui os dados dentro do IBGE, tá? Mas o link que vocês receberam da aula de semana passada já tem um link onde você cai aqui, olha, sobre o PIB, né? Gente, desculpa, casa que tem muito bicho, meu gato acabou de jogar alguma coisa no chão aqui. Você tem aqui sobre atividade econômica. Então, por exemplo, assim, ó, pesquisa mensal do comércio. Então, eu quero saber como é que está a questão do varejo. Que traz o estudo do IBGE sazonalizado que você consegue abrir, né? Então, você quer saber tabela, você quer saber fazer download, por exemplo, olha, eu quero saber dados aqui referente a fevereiro de trazer uma tabela. Então, olha que interessante. O IBGE te traz ó, volume de vendas no comércio, segundo atividade de divulgação, sobre a federação, sobre o comércio, e é tudo editável. Então, você clicou aqui, o IBGE já disponibiliza para você o XLS, né, que é o arquivo em Excel, ele já faz download para você e você tem a abertura aqui, ó. Como que está o crescimento da atividade econômica dentro do comércio por setor de atividade. Então, qual que é a característica predominante aí na sua região? Se é combustível, se é hipermercado, se é tecido, se é móveis, se é farmacêutico, se é livro, se é equipamento. Então, o dado você tem aqui para trabalhar da maneira que você quiser. O que que você vai ter que entender? Como que eu analiso isso aqui? Né? Então, ele te traz a variação, né? Como é que está acumulado, janeiro a dezembro, janeiro, fevereiro. Ele tem uma base aqui de acumulado, ele tem uma base de 12 meses, ele tem uma base do mês e ele tem uma base de comparação de setor com setor. E se você for mexendo aqui e for melhorando o filtro, você consegue, em alguns casos, fazer filtro por estado e talvez por cidade. Então, às vezes, o IBGE disponibiliza isso aí por cidade. O senão aqui, que o IBGE, como a base de dados dele é muito grande, ele demora um tempo para atualizar. Então, nós estamos em maio e a base que a gente tem aqui é fevereiro. Então, lá para o meio do mês de maio, ele vai soltar março. Então, ele trabalha aí com uns 2 meses e meio, quase 3 meses de defasagem, mas é uma riqueza de dados gigantes que você pode ir atualizando, fazer ali um comparativo, né, de como está evoluindo aquele setor da sua atividade, e você pode vir acompanhando como isso está, né? Então, se você quiser, por exemplo, ó, eu quero baixar a série histórica, dentro da parte download está aqui, ó. Você quer baixar o quê? Sobre emprego, sobre faturamento, por setor. Então, pega desde 95. Tem uma riqueza de informação aqui violenta, tá? Isso aqui está dentro dessa parte do IBGE aqui, ó. O material que vocês receberam, vocês já vão cair aqui, tá? Ele cai nessa página do PIB. Quando você abre aqui por PIB, ele permite que você classifique isso. Por que que a gente busca isso aqui no PIB, né? Vamos lembrar o que eu falei na aula passada, porque o PIB, no final do dia, ele significa renda, né? Ele significa poder de compra, ele significa riqueza, ele significa sua capacidade de pagamento, né? Então você consegue avaliar diversas questões referentes a setores com essa análise macro. Então você tem aqui muita tabela, né? Ah, pô, quero ver tabela, tá aqui a riqueza de dados. Ah, eu quero pegar a análise pronta. Você vai na Serasa. Ah, eu quero pegar outros dados que relacionam a atividade com carteira de crédito. Aí você vai no Banco Central. Então, essas três fontes de informação aí te dá uma base boa referente a setor de atividade econômica. Você consegue tirar aí do tema que você quiser. Ok? Mais alguém tem alguma consideração, algum questionamento referente da última aula, alguma coisa que eu falei e depois não entendeu, que ficou alguma dúvida, alguma coisa do tipo? Hoje, né, eu vou mandar o material para vocês, né, mas obviamente não é o nosso foco aqui ficar passando slide, né? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês, na hora que vocês pegarem o slide, vocês vão entender muito claro aquilo que eu vou falar, né? Meu objetivo aqui hoje a gente sabe que quando se trata de análise de crédito para cooperativismo de crédito,
não é muito uma realidade de você achar um cooperado que tenha boas demonstrações financeiras, né? Isso aí a gente já sabe, não é uma grande realidade. Por quê? Porque a gente trabalha basicamente com um público que tem um grau de informalidade maior, e tendo esse grau de informalidade maior, muitas das vezes você vai ter ali um balanço perguntado. Você, quando a cooperativa tem esse balanço perguntado, né, e ela entende o que que é essa ferramenta e como aplica, né, à medida que a gente for evoluir aqui com a nossa jornada de aula, vai chegar um dia que eu vou passar por esse balanço perguntado, eu vou mostrar para vocês qual o modelo que a gente usa aqui dentro de cooperativa, que na verdade ele consiste em você fazer algumas perguntas ali durante o momento de prospecção, durante o momento de visita, referente à atividade daquele cooperado, você leva isso para uma ferramenta e essa ferramenta traz algo para você muito próximo a um balanço. Então você consegue quantificar e trazer algo muito próximo em termos de um número, né? Então o balanço perguntado faz isso. Mas existem casos onde se depara com demonstração financeira bem elaborada. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando se trata de crédito, a gente tem que mudar um pouquinho a leitura sobre de como a gente olha para as demonstrações financeiras, né? Quem estudou aí ciências contábeis, quem fez qualquer curso gerencial, estudou um dia que o passivo são as dívidas e ônus reais da empresa e o ativo são os bens e direitos da empresa. Quando se trata de crédito, você está querendo saber se a empresa consegue pagar. Quando você pensa se a empresa querendo pagar, você começa a olhar essa empresa como uma forma de viabilidade dessa empresa, uma viabilidade econômica. Então, quando se trata sobre isso, você vai mudar o olhar e vai começar a olhar para as demonstrações financeiras mais com o olhar de finanças. Então, dentro de finanças, a gente muda essa interpretação de entender o seguinte: o balanço, dentro do balanço patrimonial. O que que eu preciso entender ali? Que é a primeira peça do balanço patrimonial que a gente entende. Na hora que eu estou olhando para ele, que o passivo estão as fontes de financiamento daquele cooperado. Então, o passivo não me traduz as dívidas. Eu estou com um pensamento de crédito. Passivo me traduz o seguinte: de onde ele busca dinheiro? E ele pode buscar dinheiro com terceiros ou ele pode buscar dinheiro próprio. Se ele busca dinheiro como próprio, tem uma aba específica lá chamada patrimônio líquido, que está lá do lado direito do balanço na parte de baixo. Se ele busca dinheiro com terceiros, isso está classificado como circulante e não circulante, onde eu tenho obrigações até 12 meses circulante e não circulante até 12 meses. Então, o meu passivo, ele me mostra como eu estou me financiando. Eu estou buscando esse dinheiro com bancos, com instituições financeiras, que aí a rúbrica que vai aparecer para mim é empréstimos e financiamentos, ou eu estou buscando dinheiro com a minha atividade operacional. E da minha atividade operacional eu vou ter ali fornecedor, impostos, salários, outras obrigações, adiantamento de clientes. Você vai ter várias coisas que retratam ali a parte do passivo, que a gente está entendendo o seguinte: de onde esse cooperado tira o dinheiro? É a primeira parte que a gente começa analisando. Aonde que ele está pegando o recurso? E na hora que eu olho onde é que ele está pegando o recurso, eu tenho que olhar para o lado esquerdo do balanço e falar o seguinte: ele está aplicando isso aonde? Aonde ele aplica o recurso é o ativo, mas que na contabilidade a gente tende a chamar sobre bens e direitos da empresa. Não, vamos abrir a mente, vamos entender o seguinte: é onde estou fazendo a aplicação. E a preocupação nossa como crédito ele está aplicando o recurso na atividade fim dele ou não? Então, por exemplo, se eu sou um comércio, o William falou aí varejo, então tá bom. Eu sou um supermercado, estou lá na carteira de crédito do William, e chegou uma proposta para o William poder analisar. Ele vai bater o olho em mim e fala assim: beleza, o Haroldo no supermercado, ele tem que investir em dinheiro, em estoque, em coisas que vão girar, porque a atividade econômica do Haroldo exige que ele tenha um giro muito rápido, porque ele tem a margem baixa, então ele tem que investir o dinheiro dele em fontes operacionais que geram retorno para ele. A fonte operacional do Haroldo, que é um varejo, é giro rápido, então vai ter que estar em estoque. Eu não posso ter uma empresa como o Haroldo, que é um varejo pequeno, que está investindo muito imobilizado em máquinas de equipamentos, ou seja, está enterrando um dinheiro muito grande no longo prazo. Eu sei que isso não vai converter em atividade operacional para ele, e no momento que ele está buscando dinheiro com o banco, em vez de investir no giro dele, que faz ele ganhar dinheiro, que é a atividade econômica dele, ele está investindo em coisas que não fazem parte do giro, vai faltar recurso para ele pagar as obrigações de curto prazo dele. Então, quando eu olho para o balanço, essas duas posições, eu tenho que ter essa maldade de passar o seguinte: espera aí,
qual que é o setor da minha atividade econômica que eu estou analisando, qual que é o contexto que esse meu cooperado tem. Então, existe um quadrante, quando se trata de análise de crédito, que você pode pensar o seguinte: existem empresas de giro rápido e margem baixa, que é a indústria competitiva, que é a concorrência perfeita ali. Então, assim, ó, gira, pode até girar rápido, que é supermercado, varejo, essas coisas, gira rápido, mas a margem é pequenininha. Então, qual que é um grande análise que eu faço das demonstrações financeiras? Eu olho como é que está a relação de estoque, vou lá na DRE, olho a relação de vendas e vejo se ele está girando. E uma das coisas que eu vou calcular para esse meu cooperado é o ciclo financeiro dele. Esse é um indicador que eu olho para o balanço e isso me preocupa. Quero entender o seguinte: espera aí, como que ele está fazendo esse giro dele? Porque a atividade econômica dele vai. Às vezes, se eu pegar uma atividade que é, por exemplo, uma transportadora, ela não vai ter uma característica muito forte de investimento em giro. Ela vai ter uma característica de investimento imobilizado, que é a frota que essa transportadora tem, e essa frota que vai fazer o oferimento da receita para ela. Então, quando eu olho para o balanço, meu olhar já está diferente. Eu quero saber o seguinte: eu sei que a atividade do meu cliente, do meu cooperado, é transporte que tem que mobilizar recurso. Se ele tem que mobilizar recurso, esse recurso demora a pagar. Então, as fontes de financiamento dele necessariamente vão ter que ser de longo prazo. Então eu vou querer saber o seguinte: como que ele está comprando essas carretas, esses caminhões, esses bens? Ele está conseguindo um Finame aqui, ele está conseguindo um leasing, ele está conseguindo algo que é mais de longo prazo, porque ele tem que ter uma PMT mais baixa, porque se ele tiver uma PMT muito alta para poder pagar isso, a receita que ele vai ter com o frete dele não me paga. E aí eu vou cruzar outras informações como essa que o William falou assim: aonde que eu olho dados? Então, por exemplo, se eu sou transportes, que tipo de indicador que eu tenho que começar a observar? Ó, custo. O que que pesa para a transportadora? Diesel, pedágio, né, que são os maiores. Então eu vou ter que começar a precificar, olhar muito como é que está custo de combustível, se o combustível está oscilando ou não, qual está a previsão, como é que está a questão de pedágio e itens que aflige a parte de manutenção. Por quê? Ele não consegue ficar mexendo no preço do frete todo dia. No momento em que o diesel, por exemplo, começa a subir, a margem da transportadora, que é pequena, ela começa a espremer um pouquinho mais. Então, esse é um indicador que me preocupa. Então, minha carteira tem muito transporte. Cara, acompanhe preço do mercado de combustível o tempo inteiro. Toda vez que esse preço oscilar, vai ter. Acompanhe a tabela de frete. Veja como é que estão as questões de política. Acompanhe investimentos referentes a estradas. Por quê? Isso vai ditar o ritmo da qualidade da rodovia e isso, no final do dia, impacta em custo operacional para aquela transportadora. Então, esse é um indicador que eu tenho que preocupar. Ah, peguei agora um cliente meu que é do agronegócio. Cara, ciclo financeiro já não vai fazer tanto sentido para você. Por quê? Agro tem ciclo de um ano e meio. Você vai ficar calculando ciclo? É todo ciclo grande. Você vai ter que entender aonde que o dinheiro está sendo aplicado ali por aquele produtor do agronegócio. No momento prévio, aí você vai olhar onde é que estão os custos dele. Ele está sofrendo muito com custo de plantio, de defensivo, ele está perdendo resultado na operação. Então, qual que é essa grande maldade? Eu vejo muita gente, às vezes, no crédito pedindo assim: eu quero balanço, eu quero balanço, eu quero balanço de 3 anos. Eu falo assim: tá bom, para quê? Você vai olhar o que no balanço? Você vai calcular qual indicador? Você vai olhar qual parte? Porque não basta, sei lá, falar: vou calcular liquidez corrente. Para que você quer calcular liquidez? Liquidez é uma relação estática de contas de curto prazo. Isso aí não traduz em nada a capacidade de pagamento. Então você vai ter que entender o que você busca no balanço, né? E o principal que eu chamo a atenção aqui sobre a parte de demonstração financeira não é fazer uma aula clássica de contabilidade, mas de você entender o seguinte: quais são os esqueletos no armário? Ou seja, o que é que às vezes está no balanço meramente para te iludir, e às vezes aquilo que precisa estar no balanço por algum motivo não foi colocado, e isso ele te traz uma análise frágil. Na hora que você cai nessa linha, você vai ter que entender o seguinte, que a contabilidade, né? Eu gosto dessa frase do Buffett, né? Que ele fala que ele é a linguagem oficial dos negócios. Ah, detesto contabilidade, mas se você trabalha no crédito, está no lugar errado. Você tem que entender a parte da demonstração contábil. E a grande questão que o crédito a gente precisa fazer aqui é a contabilidade, eu estou olhando para trás, é um retrovisor, mas eu tenho que, baseado nesse para trás, baseado na proposta que minha área de negócio está trazendo, baseado na realidade de mercado que eu estou analisando, e aí é o tema da última aula, como que eu olho para frente
para saber se eu tenho previsibilidade para receber essa operação que eu estou concedendo para o meu cooperado. Então, nosso foco aqui não vai ficar meramente olhando essa parte de demonstração financeira. Para isso, você precisa entender bastante qual é esse arcabouço. Ou seja, o que é que pode se trazer, o que não pode, né? Quais são os custos, quais são os principais normativos que trazem sobre isso. Eu resolvo chamar aqui então a atenção no material para vocês, né? Novamente, né? Só dando alguns lembretes. Eu vou passando mais rápido aqui, porque eu não estou aqui para ler slide, tá? Então, o que eu estou falando está passando nos slides, vocês vão receber isso aqui na íntegra ao término da aula. Existem alguns pronunciamentos que quem é do crédito tem que estar de olho nele, para bater o olho no balanço e saber se não tem uma casca de banana ali para ele. Né? O que são esses pronunciamentos? São os pronunciamentos do CPC, né? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é uma entidade que é composta por essa série de entidades aí que está na tela, a PIMEC, a CFC, a Brasca, a BF Bovespa, ou seja, ele regula como devem ser a apresentação dos normativos contábeis com base no IFRS. O que é o IFRS? É a Padronização Internacional das Normas Contábeis, que nós adotamos no Brasil desde 2009. Por exemplo, a 4966, ela existe para atender um IFRS, IFRS 09. O que criou a 4966? Você tem que fazer uma provisão no balanço, tem que ter uma regra para fazer isso. IFRS 9 que trata sobre isso. Então, é a PIMEC, perdão, é a PIMEC. É o CPC que vai trazer isso, não é Código de Processo Civil aqui não, tá? É Comunicar de Policiamentos Contábeis que vai trazer sobre isso. E vamos trazer algumas questões que estão no balanço. Primeiro, você pegou um balanço do seu cooperado e tem um valor do ativo muito grande. Questione qual é o valor desse ativo. Se foi feito um teste de recuperabilidade. Isso é tratado no CPC 01. O que exige isso? Olha, eu posso vir aqui no meu balanço, se eu quiser aludir a cooperativa de crédito que está trabalhando somente com dados estatísticos, vim aqui reavaliar meu patrimônio e falar que o meu ativo vale 300 milhões de reais. Eu sei que em qualquer indicador base que vai ter, o ativo vai no numerador e o passivo vai no denominador. Ou seja, quanto maior o número está em cima, melhor o meu resultado, melhor é meu crédito. E a contabilidade fria baseia nisso. Então, o que muita gente faz? Vai lá e fica fazendo reavaliação de ativo. Veio a nomenclatura e falou: olha, vocês não podem fazer reavaliação de ativo. Se você faz, tem que fazer com base em um teste. E empresas que tenham acima de 300 milhões têm que fazer essa reavaliação de ativo a cada 5 anos. Então, por que isso aqui chama atenção para a gente do crédito? Às vezes, se o ativo está ruim, a empresa prefere não reavaliar, porque ela sabe que se reavaliar, ela vai ter que jogar o valor do ativo para baixo, a contrapartida no patrimônio líquido, vai gerar prejuízo, vai piorar o indicador. Então, ele fica inflando o balanço ali com um indicador que não é. E às vezes, quando ele quer trazer o número bom, ele faz artificialmente uma reavaliação no ativo que chama atenção disso para a gente. Então, como que eu pego isso? Maldade, você pegar o balanço, viu que no ativo tem reavaliação, como que eu sei? Vai lá no PL e vê se tem uma conta aberta no patrimônio líquido de reserva de reavaliação patrimonial. Se tiver essa conta, você sabe que aquele ativo que está do outro lado ali, ele está inflado, baseado nessa conta, você tem que ter uma criticidade sobre isso. Por que disso? Às vezes você está pegando esse ativo para ser uma capacidade de pagamento da cooperativa. Você está pegando esse ativo como garantia da cooperativa. E você tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Eu estava numa cooperativa dando aula há pouco tempo e o diretor chegou de risco, chegou para mim e falou: a gente está com um grande problema aqui. Eu tenho 600 milhões no BNDU, na hora que eu vou olhar para vender, não dá 200. Eu falo assim, mas por quê? Ele falou assim, porque na hora que a gente está aceitando o ativo, a gente está colocando o valor de avaliação muito alto. Né? E às vezes isso passa batido no que o cooperado manda para a gente. Então, o CPC 01 relata isso sobre a gente. Né? Existe um CPC que trata exclusivamente sobre as demonstrações de fluxo de caixa. O que eu tenho que entender ela? Que a demonstração de fluxo de caixa aqui, eu não estou falando aqui de fluxo de caixa financeiro. Estou falando do fluxo de caixa contábil, que ele é um arcabouço de 3 demonstrações e ele me traz 3 variáveis. A primeira delas, o fluxo de caixa operacional. O que o fluxo de caixa operacional me traz? Ele me traz se a operação gera ou não caixa. Como que eu faço isso? Através do modelo indireto de fluxo de caixa, aonde, partindo do lucro líquido, você desconta a variação de NCG, variação de estoques, e você consegue entender qual é o resultado da operação. Da operação, você tem uma segunda demonstração de fluxo de caixa, que é a demonstração de financiamento. Então, eu quero saber o seguinte: se essa operação gera ou não resultado, pode ser que ele vai ter que se financiar em um lugar. Aonde que ele busca esse recurso? Então, isso aí é a fonte de financiamento.
E depois da fonte de financiamento, a gente tem o fluxo de caixa de investimento, que eu quero saber o seguinte, aonde que essa pessoa investe ou não recurso, e é a soma desses três fluxos de caixas que dão o fluxo de caixa livre, que ele sim é a famosa CAPAG, que muita gente coloca em súmula de crédito. Ele sim é a capacidade de pagamento. Ele sim mostra o quê? Quanto então de efetivamente aquela pessoa jurídica gerou de caixa no período, quanto que ela gera de caixa, e é essa geração de caixa livre dela, que é o fluxo de caixa livre, que denota quanto que é a capacidade de pagamento dele. Então, se eu quero entender qual é o CAPAG, eu tenho que entender muito bem qual é o CPC 03. Eu tenho que entender como é que é a demonstração de fluxo de caixa. E quando eu pedir isso para o meu cooperado, eu tenho que saber interpretar essa demonstração. Porque não adianta eu receber ela também e não saber o que fazer com ela na mão, né? Existem uns CPCs que tratam sobre ativo intangível e sobre o passivo contingente. O que é isso? A contabilidade vai vir e vai falar o seguinte: olha, existe um princípio contábil, que é o princípio do valor justo, ou o princípio da prudência, no qual ele fala a seguinte regra, né, para quem está fazendo a contabilidade, que o passivo você reconhece pelo maior valor possível, pelo ativo pelo menor valor possível. Nesse momento, então a da contabilidade vem e fala o seguinte: você não pode ativar aquilo que é contingente, ou seja, que você não tem ele líquido e certo. Mas tem muita empresa que, querendo melhorar o indicador, o que faz? Vai lá e carrega o ativo como ações a recuperar, impostos a recuperar. Tem aquelas rubricas que estão ali no balanço que você vê o seguinte: isso aqui é casca de banana para melhorar indicador. Muita gente sabe que se não tiver indicador de corrente maior do que um, Serasa Expira vai dar pau na hora que ele tabula o balanço. Então, o que o cara faz? Entope o ativo circulante de demonstrações, entope o ativo não circulante de contingente, mas a contabilidade vem e fala: não, você não pode ativar isso aqui. Então, você tem que saber qual que é a regra sobre isso. As demonstrações contábeis, ela tem um padrão que isso favorece o analista quando você tem isso. Então, você tem que ir lá e bater o olho sobre esse valor. E o imobilizado, que ele vai chamar a atenção de como você está fazendo a mensuração sobre isso. Então, eu não vou abrir aqui, porque isso aqui não é uma aula, não é um curso de ciências contábeis, mas são 49 CPCs. Do crédito, tem esses seis aqui que nos interessam bastante. Se você tem muita empresa de pequeno porte na sua carteira, existe um CPC exclusivo que trata sobre as pequenas e médias empresas. O que esse CPC vai trazer? Qual que é a regra? Se a empresa precisa escriturar, se não precisa, como que ela faz o goodwill. Tem toda uma particularidade sobre isso, tá? No que vocês vão receber, tá aqui o link, né? Para quem nunca acessou a página do CPC, tá aqui, né? Se você clicar no link que você vai receber, você cai nessa tela aqui. Essa tela é onde estão todos os CPCs que eu falei com vocês. Então tá aqui do 1, na verdade agora tem mais um, né? Tá do 1 ao 50, né, que trata os CPCs. Então, assim, qual que é a regra contábil para cada uma dessas soluções? Aqui eu destaquei só quais são as principais para vocês. E esse último aqui, ele é exclusivo para pequenas e médias empresas. Então, não, você está falando aí, Haroldo, legal, mas eu não tenho empresas com carteira grande assim, não. Minha carteira não tem empresas grandes assim. Eu quero empresas menores. Então, você vai vir aqui, por exemplo, no CPC de médias e pequenas empresas, e ele vai tratar a contabilidade sobre isso. Como que você baixa isso? Né? Na hora que você abrir essa tela aqui, ó, você vai clicar nessa flagzinha aqui, ele marca tudo para vocês, tá vendo? Mas se você vier aqui em cima e clicar aqui embaixo, melhor dizendo, né? Peraí, tem um lugar aqui que você clica em download. Aqui, ó, adicionar a cesta de downloads, né? Ele adiciona isso na cesta, vocês verem aqui em cima, ó, a cestinha aqui, ó, subindo, ó, tá vendo? 17, 18, 19. Ele vai botar aqui tudo na cesta, como se estivesse fazendo uma compra. Aí depois que você fizer essa compra aqui, você vai clicar aqui, vai clicar em download. Aí você vai receber todos os manuais sobre isso aqui. Então, pô, tô tendo uma dúvida aqui, se meu cooperado, a demonstração dele, uma demonstração mais robusta, eu quero saber dados sobre como que ele trata a entidade. Tem o CPC tal que vem e trata sobre isso. Aí tem todo o normativo lá, né? Mas aí fica como dever de casa aí, curiosidade para quem quiser aprofundar sobre o tema, né? Então, dos demonstrativos, né, vai depender do porte da empresa, né? Nem todo mundo vai ter isso, mas se ela é bem estruturada, eu vou receber o relatório de administração. Por que que ele é importante para mim? Ele me conta o que o cooperado está fazendo, ele me conta sobre a atividade do setor, ele me traz uma base, ele vai trazer balanço patrimonial, né, com as contas que a gente chama de transitória,
que é transitar? É financiar e aplicar, financiar e aplicar, passivo e ativo. Dessa troca de passivo a ativo gera um resultado. Esse resultado vai lá para a DRE. Então eu vejo o que ele está obtendo de resultado. Muito cuidado que a gente está falando de contabilidade, então a gente está falando de regime de competência, a gente não está falando de regime de caixa. Quando a gente se trata de crédito, a gente tem que correr atrás do dinheiro. A gente tem que preocupar sempre em fazer a composição do fluxo de caixa. Aonde que a gente acha isso? Aqui, ó, demonstração do fluxo de caixa. Você tem que ir lá e compor e saber o que é caixa equivalente, não equivalente, fazer sua movimentação de fluxo de caixa livre e ver se essa entidade gera recurso ou não. Se você quer saber o reflexo que os sócios fazem, com isso que está impactando a atividade operacional, você pode ir lá no DMPL e olhar isso. E se o balanço é mais robusto, ele vai ter uma legenda na frente de notas explicativas que você vai buscar as notas explicativas e lá embaixo você vai ter a solução sobre isso, né? É, sendo uma empresa de maior porte, ela vai trazer uma demonstração específica se gera valor ou não. Então, essa é a entidade, e a gente vai ter que entender o quê? Quando se trata de balanço hoje, muito cuidado, porque às vezes eu vejo cooperativa, você chega para dar aula para cooperativa e fala assim, tá, mas você tem balanço do seu cooperado? Não, porque ele é pequeno, mas ele não escritura balanço. Falei, tá bom, mas ele tem um SPED. Ah, mas o que tem um SPED? Falei, SPED tem um bloco K. Vai lá e pede o bloco K. Dentro do bloco K está as demonstrações contábeis. Mesmo que ele seja optante pelo Simples Nacional, uma vez por ano ele tem que declarar o SPED. Você fala, opa, então se quiser que se eu pegar o SPED eu consigo analisar a atividade econômica dele? Eu falei, consegue. Desde que você consiga, baseado no bloco K, interpretar quais são esses relatórios e dentro desses relatórios você saber como você vai montar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que beber água da fonte deste balanço aqui, que é o balanço financeiro ou fiscal. O SPED, ele está no modelo fiscal, porque ele é para atendimento ao fisco, né, uma obrigação acessória que a empresa tem. E você vai transformar esse balanço, que ele é fiscal, então, num balanço que ele é gerencial. Porque no balanço gerencial, você vai conseguir analisar a atividade econômica dele, como ele está desempenhando. Aí vão ter algumas métricas chaves que você vai ter que ter a maldade do que você vai avaliar. Como assim maldade? Poxa, se o seu cooperado tem muito ativo, um indicador que você vai querer saber é o ROI, né? Retorno sobre investimento. Pode ter, dependendo da atividade operacional, você vai querer ROE, o retorno sobre o equity. Dependendo da atividade, você vai querer calcular o EVA, para saber se a empresa gera valor ou não. Dependendo da atividade, você vai querer olhar a margem de NOPLAT, que é o resultado operacional descontado do imposto de renda. Então você tem que saber o seguinte: o que você quer saber? Qual que é a sua atividade econômica aí? O que mais é preponderante na sua atividade? Cada carteira tem uma característica de indicadores chaves que a gente precisa analisar. E vai a dica aqui: esqueçam aquela análise clássica contábil. Ah, indicador de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez. Para que isso? Isso não é capacidade de pagamento. Crédito, eu quero saber onde é que está o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Eu tenho que ter atividades muito, indicadores muito claros, onde eu vou dentro do balanço e vou buscar quais são as características da atividade operacional dali do cooperado. Então, se eu olho para as questões do balanço, onde é que eu vou buscar essas contas do ativo, quais são as contas que são operacionais, quais as contas são financeiras, quais as contas indicam uma determinada imobilização de recurso, o que é sensível para cada um do setor da atividade econômica, como elas são tratadas ali dentro da realidade daquele meu cooperado. Entender, né, para quem não é muito da área, de que é muito simples entender um balanço, desde que você entenda a lógica dele, ele é de cima para baixo, do menos líquido para o mais líquido. O que isso vai me entender? Aonde está a minha atividade econômica? Se eu tenho uma empresa que é varejo, que é comércio, que é atividade nervosa, que é giro alto, a concentração dele tem que estar lá em cima no ativo. Eu não posso ter concentração lá embaixo. Por quê? Lá embaixo vão ter os itens não circulantes, lá embaixo vão ter os itens imobilizados, principalmente quando trata de ativo. E eu sei que empresas que não estão ativando, que precisam de giro e estão ativando muito a atividade operacional, uma hora vai faltar recurso no caixa. Por que falta recurso no caixa? Porque eu estou pegando recurso de curto prazo para investir no longo, essa conta não fecha. Aí, às vezes, o cooperado está ali pedindo um crédito para você e a área de negócio está mandando assim, créditos para fins diversos. Aí você olha no balanço e vê assim, o fins diversos aqui poder pagar a conta. Porque está tomando recurso errado, a conta não está fechando, né? Então, a linguagem que eu falei com vocês que a gente traz para o crédito é essa, tá? O nosso ativo é onde eu estou aplicando o recurso. O passivo é onde eu me financio com terceiros.
E o PL, aonde eu me financio, só que com o recurso próprio. Principal leitura que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. A empresa é boa quando ela consegue financiar a operação dela com atividades operacionais. Aí você tem que estudar um conceito de o que é NCG, como é que você calcula para você entender se a empresa está gerando sua capacidade operacional ou não. Então, quais as maldades em fazer a leitura do balanço, né? Primeiro, qual a sua atividade econômica? O que que faz sentido para você? Quais são as métricas? Você vai pegar indicador de imobilização de patrimônio líquido, você vai pegar indicador de imobilização de não circulante, você vai pegar conta de imobilizado, você vai pegar indicador que é dívida, você vai pegar indicador que é EBITDA, você vai pegar indicador que é ciclo, você vai pegar indicador que é margem de contribuição, você vai pegar indicador que é dívida líquida versus EBITDA. O que que faz sentido para a sua atividade econômica? Como assim, Haroldo? Porque tem setores que têm indicadores que são mais nervosos. Poxa, se eu sou o setor de serviços, é um setor que necessariamente ele trabalha com uma alavancagem um pouco maior. Então, se eu estou trabalhando uma relação dívida líquida versus EBITDA, eu trabalhar com indicador de 3, 3,5, 4, às vezes não é nenhum absurdo. Mas se você pegar comércio, varejo, e pegar um indicador de 3, você fala assim, não aguenta, esse cara vai estourar. A atividade econômica dele não suporta esse nível de indicador. Por quê? Porque ele não tem uma recorrência de receitas de longo prazo como o serviço tem. Aí eu vou ter que ter as maldades de falar o seguinte: em contrapartida, um balanço de serviço tende a ter uns indicadores de dívida desproporcionais. Por quê? Porque ele reconhece a dívida dele cheia, lá no passivo, pelo princípio da prudência, mas no ativo aqui não tem tudo. Como que eu completo isso? Ó, informações gerenciais. Qual que é o backlog dessa empresa? Qual que é a carteira de contratos que essa empresa tem? Então, a forma de você fazer a leitura de demonstração financeira, ela tem que ser customizada pelo setor de atividade econômica. Então, a primeira coisa que você tem que entender é quem é meu cooperado, em que mercado ele está, como ele trabalha, qual que é a fonte de receita dele, quais são os indicadores. Quais são os indicadores chaves, o que que determina o sucesso desse meu cooperado. E entendam, às vezes o sucesso vai depender da atividade econômica, um ponto que ela está vivendo. Dá um exemplo para vocês aqui. Se você pega qualquer empresa que trabalha com giro, você tem um estoque muito alto, é perigoso. Por quê? Você está forçando o NCG, você tem que girar esse estoque, você tem que converter em contas, receber, converter em caixa para o dinheiro circular, você conseguir pagar as despesas. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que ele é uma cooperativa da área do café, no qual ele compra produtos, ele recebe o café do produtor rural, então o cafeicultor vai lá, produz, chega lá e deposita, tá aqui, 5.000 sacas de café. Entrega para ele as 5.000 sacas de café e é como se fosse um depósito que ele fez ali. Então eu tenho 5.000 sacas, hoje o preço do café está X reais ou X dólares, então eu tenho X mil de reais com você. No dia que eu precisar de dinheiro para custeio, para lavoura, para comprar semente da próxima safra, eu venho aqui, pego esse recurso com você e aplico isso na minha operação. Beleza, esse meu cliente ele é um trader dessa área. Você vê isso muito com soja, café, essas operações. O que que ele tem que observar então? Como está o mercado, para ele saber se ele vai realizar aquele ativo que ele tem ali nesse momento ou se ele vai esperar uma alta de preço. Eu tenho um cliente mesmo que está segurando o preço porque o café não para de subir. Ele fala: cada dia que eu consigo sustentar o preço do café aqui, o café está ficando mais caro. Eu comprei o café, por exemplo, a 5. Se eu vender esse café aqui hoje a 15, eu estou ganhando 3 vezes. Mas se eu segurar, semana que vem está a 20, eu estou ganhando 4 vezes. Estou ganhando cada vez mais. Então, para aquele momento da atividade econômica, daquele cooperado, o estoque ali não é uma coisa tão nervosa. Por quê? Porque ele está passando por um momento crucial. Agora, se eu estou num período de baixa, de excesso de produção, no qual tem muito café no mercado e o preço do café está caindo todo dia, eu vou olhar para esse cooperado e falar assim: tem que gerar esse estoque rápido. Porque se ele ficar com muito estoque parado na operação dele, ele comprou um café a 10, na hora que ele for vender o café está a 8, ele vai perder na atividade operacional dele. Então entendam o quão importante é você entender o que que seu cooperado faz antes de olhar para o balanço. Porque o que que o balanço vai te trazer? Ele só vai te mostrar como que ele desempenha dentro daquele mercado. Por que isso? Porque ele está te mostrando o que ele já fez. Primeira coisa que é um retrovisor. Aquilo ali é um passado. Você está olhando hoje o que ele fez em 2023. Você fala assim, tá bom, hoje é maio de 25. O
que adianta o que ele fez em 23? Mas eu consigo fazer a seguinte análise crítica. Espera aí. Como estava o mercado em maio de 23, dezembro de 23, como era o setor, qual era o desempenho que ele conseguia fazer, o que é a capacidade operacional dele baseada no setor, como que ele está hoje e como que ele vai estar amanhã, que aí sim é o importante. E para saber como está o amanhã, é o tema daquela aula da semana passada, onde eu fui falando com vocês o que você tem que observar de atividade econômica. Então, a grande leitura é essa, entender como é que está a posição das contas sobre isso. Quando eu vou para o modelo de DRE, esqueça esse negócio de olhando lucro líquido. Isso é para que vocês vão investir na bolsa se você receber dividendos. Pelo contrário, você quer separar esses dois colchetes aí. Ó. O que é a operação do meu cooperado entrega de resultado e o que é a administração do meu cooperado entrega de resultado? Por quê? Muitas vezes ele está vindo pedir recurso com você porque o problema dele está aqui, ó, na administração. Às vezes o problema está aqui, ó. Às vezes a operação é muito boa. Ele compra, vende, né? Ele compra, vende, as despesas são bem controladas e a operação entrega um resultado bom. Só que na hora que vai para a administração, isso aqui está carregado demais. Como? Ele está pegando recurso errado aqui, a despesa financeira dele está muito alta, ele traz outras receitas, despesas que não são da operação que estão caindo aqui. E principalmente se ele não está tentando te enganar e julgando coisas aqui dentro de administrativo que, na verdade, deveria estar aqui como não operacional, mas que todo mundo vai e trata aqui dentro. Como, por exemplo, custos de diretoria, frota, veículo. Por que isso? Família empresária, o cara não recebe, não respeita o princípio da entidade, né, de que a pessoa física é diferente da pessoa jurídica, registra tudo em da pessoa jurídica e carrega tudo aqui como gerais administrativas. Então isso aqui é um alerta. Pô, tá muito alto. Eu faço uma análise vertical aqui, ele está muito desproporcional em relação à receita líquida. Eu vou ter a maldade de ir lá e pedir a contabilidade para abrir essa conta para mim. Eu quero saber o que está ali dentro. Se tiver muito sintético, eu gosto de olhar aqui. Despesa comercial, o que que eu quero olhar? Como é que está a eficiência dele referente à receita? Ele está gastando muito com a parte comercial ou não? E o custo histórico, como ele vem performando o custo referente à receita. Por quê? Porque isso me dita qual que é a capacidade dele de fazer negócio. Às vezes na súmula de crédito está lá, o cooperado tem amplo domínio de mercado, ele é uma pessoa de referência da região, tem clientes, tem uma carteira de clientes sólida, performa boa margem. Você fala, beleza, deixa eu ver aqui na DRE, mas peraí, ele está comprando por 10, vendendo por 9, está comprando por 9,5 e vendendo por 10. Aonde que está essa força toda da marca? Onde está toda essa característica? Grande parte do dinheiro está morrendo aqui na CMV ou no CSP ou no CSV, o que for a característica dele. E o que está sobrando aqui para pagar a conta da administração é muito pequena. Aí volta a maldade de você. A administração dessa empresa é alta ou não? Você tem que entender o setor dela. Setor de serviço. Geralmente você chega aqui embaixo com um resultado muito grande. Por quê? Onde é que está o pesado de serviço? Está em amortização. Tem que financiar a minha transportadora. Onde é que está o pesado? Não é despesa financeira. Os juros de Finame é baixo. O pesado está aqui embaixo, na demonstração de fluxo de caixa, na amortização lá no fluxo de caixa de financiamento. Então você tem que decompor isso aqui no fluxo de caixa da base direta para você efetivamente entender. E, por favor, lembre-se, aqui não tem capacidade de pagamento. Isso aqui é contábil. EBITDA não é capacidade de pagamento. EBIT não é capacidade de pagamento. EBITDA é um possível gerador de caixa, mas se você não vier no balanço e olhar como é que estão as contas patrimoniais, a empresa pode ter uma NCG gigante e está apresentando um EBITDA maravilhoso. Por que ele está tendo problemas de pagamento se ele está tendo lucro ou EBITDA gigante? Olha a NCG dele lá, consumindo o recurso dele todo. Aí você tem que entender o seguinte, mas o que é NCG? Variação das contas operacionais. Você pega lá no balanço, calcula um menos a outro. Aí você vai ter que entender o que é essa leitura do balanço que você faz. E aqui no fluxo de caixa, como eu disse, a gente vai entender efetivamente qual é a nossa famosa CAPAG. Então, se você aí preenche fundo de crédito cooperativa, está colocando a sua matrícula, que amanhã vai ser alvo de fiscalização do Banco Central, e você está falando que a empresa tem uma capacidade de pagamento,
eu espero que você esteja falando disso aqui. Pelo contrário, você está falando bobagem na súmula de crédito. Isso não é capacidade de pagamento. Aumentou a receita, portanto, capacidade de pagamento. Aumentou o preço, portanto. Não, não quer dizer nada. Só consegue decompor isso aqui, e aí é um problema. Qual o problema? A empresa grande já é difícil pegar isso aqui. Imagina empresa pequena, que não tem um balanço bem estruturado. Como que você consegue identificar essa CAPAC? Né? Aí a gente trata sobre isso quando a gente for falar aqui de análise subjetiva do crédito. A gente tem uma metodologia onde você consegue enxergar isso aqui para uma empresa que não tenha balanço patrimonial. Tá? Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Então, bastante cuidado. Quando você está tratando de balanço, eu estou falando do passado, ele só me mostra o que o meu cooperado fez. Eu tenho que entender o que ele está fazendo hoje. Quem vai trazer isso aqui para mim? A nossa súmula de crédito, o nosso parecer negocial. Então, vocês têm que ter um alinhamento muito bom com a área de negócios. Me explique o parecer negocial. Me explique o que esse meu cooperado faz em relação às vendas, o que ele faz em relação aos custos e como que está a atividade operacional dele que vai me dar a necessidade de capital de giro em termos de caixa. Me explica de onde que ele compra, para quem que ele vende, em que prazo que ele compra, em que prazo ele vende, qual a margem que ele tem. Por quê? Baseado no que ele já fez, com o que ele está fazendo hoje, eu, crédito, consigo enxergar então qual é o futuro. E é daqui que vai vir o meu pagamento. É daqui que está o meu cenário. E para criar cenário, o que eu tenho que fazer? Tendências de mercado. Tendências de mercado é o tema que eu debati com vocês na próxima aula. Então, esse é o racional. Não fiquem perdendo muito tempo aqui, não. Aqui é só para você ter uma métrica de entender o que ele era capaz de fazer. Ele fazia isso, como ele está fazendo hoje, e qual que é a expectativa dele fazer de agora em diante. Aqui está o segredo do crédito, quando se trata de demonstração contábil. Pegar o balanço, ficar colocando 75 indicadores, para que isso? Você vai fazer com isso? Coloca 4 indicadores, talvez, ali para você, funciona. Você tem que olhar para frente, não é ficar olhando muito para trás. E tomar cuidado sobre demonstrações consolidadas, precisa entender qual é a regra de consolidação. Né? Eu só tenho consolidação quando eu tenho participação significativa ou controle de outra subsidiária. Pelo contrário, eu não vou fazer consolidação, você vai ter que fazer ou equivalência patrimonial, né? Ou simplesmente o conglomerado de você analisar as empresas separadas. Eu já vi súmula de crédito que a analista coloca 3 DRE uma do lado da outra, soma as DRE e fala que aquele é resultado consolidado. Fala, peraí, para que você está falando bobagem. Primeiro você tem que ter conta transitória para você poder saber qual é o resultado que você tem que cruzar com o balanço. E na hora que você vai fazer a conta transitória, se você não fez equivalência patrimonial, como é que você sabe qual é o saldo que está aqui? E isso não é 1 mais 1 que você tem que fazer. Né? Você tem que entender qual que é a regra de consolidação. E eu já vi muito analista devolvendo proposta de crédito na esteira para a área de negócio, falando: preciso do balanço consolidado porque eu puxei aqui no Serasa, tem um conglomerado de 4 empresas. Gente, só vai ter consolidação se eu tiver a participação significativa sobre uma outra entidade. Então, se a minha empresa tem um controle acionário de uma outra, ela tem que consolidar o balanço. Aí eu entrego para você uma demonstração única que você consegue enxergar o grupo. Se eu não tenho, o máximo que eu vou ter é grupo econômico. E grupo econômico você vai ter que avaliar a demonstração separada. E aí está um dos grandes pulos do gato quando se trata de balanço. Cuidado se eu não estou mandando para você o balanço da empresa A, porque ela está bonitinha, mas na verdade eu quero o crédito para a empresa B. E a empresa B é que está problemática. Mas como que eu sei que você está fazendo isso? Pega o balanço e vê se tem uma conta chamada lá partes relacionadas. Se tiver partes relacionadas, tenta entender quem que é essa. Se essa A tiver uma parte relacionada a crédito contra essa B e todo mês você percebe lá na demonstração de fluxo de caixa que você transferindo dinheiro, é isso aqui que ele está fazendo com você. Ele está vindo aqui na empresa A para tomar um crédito com você e desse crédito aqui ele vai jogar aqui para a empresa B. Então, aonde que eu tenho que analisar a capacidade de pagamento? Aqui na empresa B, que é uma outra maldade que a gente tem que ter do CES do crédito sobre isso. E sobre tudo o que eu falei com vocês aqui sobre análise de demonstração, eu deixei aqui um guiazinho simples, né, do que você vai avaliar, né, em termos de DRE, o que você analisa, o que você analisa em termos de EBITDA, caso você queira trabalhar com ele, o que você vai olhar em termos de impostos,
né, que tem algumas particularidades dependendo do regime de tributação, da atividade econômica, do setor que essa empresa trabalha. Você vai ter que ter uma referência ao balanço patrimonial, o que que você tem que analisar, o que que você tem que fazer em termos de NCG, né? Aí, o que que é NCG? Tem que entender o que que é necessidade de capital de giro, né? Não dá para explicar aqui nem 5 horas, que sai em 60 minutos, impossível. Mas tem que entender o que que é isso, porque isso aqui dita qual é a capacidade, se a empresa está imobilizando recurso ou não, se a atividade é deficitária ou não. Você tem que entender qual que é o fluxo de caixa dela, né? O famoso CAPEX, da onde que esse CAPEX está vindo. E você tem que entender se essa empresa está queimando caixa e se ela está num momento de queimar caixa ou não. Aí você vai vir aqui e vai pegar o fluxo de caixa da operação, o fluxo de caixa de investimento, o fluxo de caixa de financiamento e vai entender essa empresa gera caixa ou não, como que eu estou fazendo esse fluxo, né? Então, isso aqui é a base, né? Obviamente que eu estou tratando com vocês, num momento aqui que a gente tem 50 minutos, a gente marca 1 hora por dia para poder destacar, pontos chaves que vocês devem observar. Mas volto a dizer, o principal, gente, não é a quantidade. O principal é a qualidade. O principal é o que você coloca de inteligência sobre isso. E aí eu faço uma reflexão. Vejo muita cooperativa barrando crédito, tendo estresse com a área negocial, tendo estresse com a área negocial, tendo estresse com a área negocial. Ah, porque eu quero balanço dos últimos 3 anos, quero balanço dos últimos 3 anos. Aí eu viro para vocês e falo assim: por quê? É porque a política de crédito exige? Porque se for, tudo bem, você tem que cumprir um requisito. Mas se não tiver, faz tanto sentido você pegar um balanço de 3 anos atrás. Você vai pegar 24, 23, 22. Poxa, empresa de 22, qual empresa não estava contaminada pelo impacto da Covid? O mercado que essa empresa tinha em 2022 é o mercado que ela tem hoje? É o mercado que ela vai ter daqui em 25, 26, 27 e 28? Se não é, faz sentido eu ficar baseado naquele período lá atrás? E talvez a súmula, a proposta, o parecer negocial que está na sua mesa, ele está justamente explicando o seguinte: olha, ele vai fazer algo diferente. Ele não vai fazer isso que ele fez lá atrás. Então, aquele balanço que está ali atrás, ele não serve de referência para você. Às vezes, muitas das vezes, se descarta o balanço na hora de elaborar um parecer. Uma boa súmula de crédito, ela me responde o seguinte: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, eu tenho que responder para que eu quero esse dinheiro? Ou esse dinheiro para quê? Eu quero investir em capital de giro, investir em estoque, investir em expansão, comprar uma máquina, é, comprar um concorrente. Para que é esse dinheiro? Né? Isso tem que estar na súmula de crédito, da proposta. E lembre-se, crédito para fins diversos não é proposta, isso não é parecer. Aí, se tiver, tem que voltar mesmo. Falar, ó, corrige aí, porque eu não consigo entender o que é fins diversos. Aí eu não preciso de balanço. Segundo, eu quero entender aonde ele vai aplicar esse recurso. Então, para quê? Que ele quer aonde ele vai aplicar. No que ele vai aplicar, a primeira coisa que eu tenho que entender é o mercado dele para saber se esse mercado que ele quer aplicar o recurso faz sentido ele aplicar nele agora. Então imagine aí, né, a pergunta do William. Eu chego lá e falo assim, ó, estou querendo recurso para atividade, para aplicar aqui no varejo, porque eu quero pegar, Dia das Mães passou, né, mas assim, eu quero pegar o Dia dos Namorados. Então eu vou colocar produtos aqui na minha prateleira que é para comprar nos Dias dos Namorados. Poxa, já te dei uma informação. Eu quero gerar esse estoque nos próximos 30 dias. Dia dos Namorados é 12 de junho, eu estou comprando atividade, giro rápido, tem uma campanha. Aí qual a maldade que eu vou ter? Como é que está o comércio? Como é que está a expectativa de consumo pro Dia das Mães? Pro Dia dos Namorados? Dá um Google aí, como é que está a pesquisa, expectativa de consumo, quantas pessoas estão querendo gastar pro Dia das Mães? Faz sentido isso? Agora, talvez você está o cooperado aí que está pedindo para você um recurso, e aí eu sou uma indústria pequena, e eu falo com você que eu faço um panetone muito legal, eu quero investir em panetone. Tudo bem, que eu tenho que comprar um insumo agora para produzir o panetone, para ele estar pronto, para ele ter uma maturação, para me colocar na indústria, para colocar no cliente, para estar pronto para vender em dezembro. Então, quem mexe com panetone está produzindo agora mesmo, beleza. Mas o ciclo financeiro, que se der certo, eu só vou receber isso lá para fevereiro, março, porque eu vou entregar para a indústria, para o supermercado em novembro, e talvez eu vou receber com 90 dias. Então, estou falando de um ciclo financeiro aqui de um ano. A sua linha de crédito cabe esse tipo de operação?
Porque talvez a operação dele é linda, só que você vai dar uma operação de 6 meses. A operação vai vencer antes dele ter recebido. Não vai parar de pé. Aí o que que você faz? Você força, tá? O balanço está bom, o crédito pode ser dado. Não, o crédito não pode ser dado, olha para frente. Essa operação não paga. Esse ciclo não está devidamente encaixado. Ah, mas ele dá lucro. Eu falei assim, ele dá lucro, mas olha a NCG dele estourada lá. Por quê? Porque ele não tem fonte de financiamento da operação dele. Aí quando chegar daqui a 6 meses, se ele não arrumar alguém para pegar a operação e pedalar com você, ele vai sentar na sua mesa e vai renegociar a operação. E aí na 4966 vai ter um problema, arrasta carteira. Tudo bem, se for a primeira, não, mas a partir da segunda, ele já vai descer para C2, C3, C4, e aí sua carteira foi embora. Então você tem que ter essa maldade. Então vejam, não falei de balanço até agora, né? Depois você vai olhar o seguinte, a terceira resposta crucial do crédito, né? Eu falei primeira, para que que eu preciso, né? Segunda, aonde eu vou aplicar, e a terceira, como esta aplicação transforma a minha empresa a ponto de eu conseguir pagar todas as obrigações que eu tenho e ainda devolver para vocês esse crédito que eu estou tomando agora. Aí você vai casar essas três informações. Você vai falar assim, beleza. O Haroldo quer crédito para investir para o Dia dos Namorados. Ele quer um crédito para capital de giro, que ele vai comprar matéria-prima. Ele vai aplicar esse recurso em produtos que ele vai trabalhar para a campanha dos namorados. E, ele vai comprar aqui R$ 30.000 de matéria-prima, vai trabalhar com uma margem de 50%. Em 60 dias, ele vai fazer 45 mil de receita. Desses 45 mil de receita, ele vai descontar os 30 mil de custo, sobrou 15. Dos 15, ele vai pagar X de imposto, sobrou tanto. Desse tanto, a minha prestação vai dar tanto. Cabe a minha prestação dentro dessa linha do Haroldo? Ponto. Aí eu estou definindo o crédito. Eu não olhei para balanço ainda. Não preciso de balanço para nada até agora. E 90% do crédito é isso. Parecer negocial, para que eu quero, aonde vou aplicar, qual resultado vai trazer. Entendi isso, entendi. Deixa eu ver se ele já fez isso em algum momento da vida dele. Aí que eu vou para o balanço. Aí que eu quero saber o seguinte: ele já performou isso? Como é que ele fez em junho do ano passado? No dia dos namorados? Ele performa bem dos namorados? Ele performa bem na Páscoa? Ele performa bem em data específica dele? Ou se é um produtor rural, como é que está o clima? Quando tem El Niño, Laninha, quando tem esses efeitos climáticos, como que ele performa? Aí você vai olhar para trás para ver histórico. Quero saber o seguinte, o que que ele já fez? E vejo se está casando. O que ele já fez, com o que ele tem, com a previsibilidade futura. Aí sim que a gente amarra, então, as nossas demonstrações financeiras. Ok, pessoal? Deixa eu parar aqui para ver vocês aí. Dúvidas? Desesperos? Alguém trabalha com isso aí na cooperativa? Vocês recebem? Alguém tem esse tipo de modelo mental, de indicador? Tem um mapa de como trabalha? Como que vocês interpretam essas demonstrações financeiras aí no dia a dia de vocês? Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Na verdade, aqui no Cicobi, aqui onde que a gente trabalha, a gente pede balanço e DRE dos últimos 3 anos, igual o senhor falou, acho que é costume, e porque a política de crédito pede, aí a gente acaba pedindo também na análise. E a gente pede só para operações também maiores que 300 mil. Aí, quando né, as operações não excedem os 300 mil, aí a gente acaba fazendo análise normal mesmo de mercado, né, conforme o faturamento da empresa, etc. Uhum. E aí, dentro da análise se aí vocês vão para a análise subjetiva, abaixo de 300 mil vocês não olham. E aí vocês trabalham o quê? É dados setorizados, vocês pegam carteira, atividade econômica, quais são os indicadores chaves que vocês usam para determinados tipos? Vocês têm por atividade econômica ou são indicadores gerais? É isso mesmo, a gente pega mais por setor mesmo, setorizado. E aí você faz as métricas ali de cada atividade, né? Vocês travam aquilo que trabalha. Uma boa Isso. dica aí, que eu acho que funciona bastante, eu não sei como que vocês separam isso, é, dentro do possível, eu acho que tem que entender o tamanho da cooperativa, né? Se tem braço para isso, você tentar um pouco que carteirizar a análise de crédito.
como assim carteirizar? Poxa, se o William trabalha aqui na cooperativa com o setor de varejo, toda a proposta de varejo vai para o William. Por quê? Porque ele entende tudo de varejo. Ele estuda o mercado de varejo o dia inteiro, ele sabe como é que gira. E se ele pegar aqui 4, 5, 6 empresas de varejo, ele começa a ter comparabilidade referente aos mercados de varejo. Isso te traz um ganho de escala, por quê? Tá? Agora você está com varejo, daqui a pouquinho você está com serviço, daqui a pouquinho você está com indústria, daqui a pouquinho você está com agro, daqui a pouquinho você está com varejo de outra área diferente. Você vai perdendo referência. Você fala assim, poxa, mas cada um é de um jeito. Né? Então, se consegue customizar, né, é interessante você ter assim alguns experts, você cria um modelo mental por atividade econômica e você vai otimizando a sua inteligência ali para atividade econômica. É uma prática que cooperativas maiores fazem. A gente incentiva que a gente percebe que gera um resultado melhor. Né? Por que resultado melhor? Porque o cara não sabe trabalhar? Não. É porque ele começa a trazer dados mais comparativos. Olha assim, você me fez uma pergunta: como que eu olho o indicador? Aí eu entrei no Banco Central, te mostrei um caminhão de informação, fui no IBGE, um caminhão de informação, fui no Serasa, um caminhão de informação. Imagina você ter que analisar tudo de todos os setores. Você não vai analisar a proposta, vai ficar só buscando informação. Mas se eu falar assim, ó, setor tal e tal é com o analista ali, setor tal e tal com esse analista aqui, setor tal e tal com esse analista aqui, eu dou vazão, eu crio o padrão, eu crio uma regra, né? E é sempre bom, né, que é assunto que a gente vai discutir ainda, né, mas é aquela a velha máxima. Eu tenho que convencer e explicar ao meu time de negócios que as propostas também têm que vir em um determinado padrão. Por quê? Isso facilita o meu criar racional. A proposta vem assim, ó, começa com esse ponto, ela aborda esse, ela aborda esse. Então, na hora que eu pegar a súmula de crédito, eu venho identificando o mercado, características e vou olhando a proposta e tomo uma decisão rápida. Eu ganho escala na esteira. A proposta não para, ela não fica parada. Eu devolvo ela rápido para a área comercial, sou mais assertivo, cooperado e bem atendido na ponta. Mas se cada um manda a proposta de um jeito, cada um analisa de um jeito, cada um toma a base de um jeito, a proposta não anda e as propostas ficam muito travadas ali quando se trata de analisar esse crédito na ponta. Né? Então, assim, é uma dica que a gente traz aí para vocês. Mas obrigado aí, William. Alguém mais tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão de um setor diferente aí que queira compartilhar ou tirar alguma dúvida a respeito disso? Eu tenho uma proposta. Ah, qual? Eu acho que você poderia falar também depois, não sei se está no seu plano, mas sobre NCG também. Sim. Porque isso aí não é uma coisa que todo mundo conhece profundamente. Eu também não conheço assim nesse patamar que eu tenho certeza que você conhece. Inclusive, nós temos um espectador aqui que hoje fez prova sobre isso lá na Fundação Dom Cabral, não é, seu Rafael? O Rafael hoje estava fazendo prova de finanças lá de curto prazo sobre NCG comigo lá na Fundação Dom Cabral hoje. É uma Né? coisa boa. O Rafael ele tem que estar apto a dar aula, porque eu fui professor dele, fez prova hoje. Se ele não souber, tem um negócio errado com a prova dele. Tá aqui para corrigir. Mas tá na esteira, tá, Giovana? Tá na esteira. Dentro da parte que a gente trabalha do crédito, né? Da que a gente trabalha aqui, Aham. é um ponto fundamental que a gente destaca. Porque eu falo o seguinte: ele talvez é o mais importante para você entender qual que é a geração de caixa, de onde está vindo esse recurso, o que que esse meu cooperado está fazendo com o dinheiro, e até você entender o seguinte: peraí, essa operação aqui eu não posso dar dinheiro, porque a operação dele está ruim. Então, a NCG ela vai Uhum. te trazer isso. O problema não é que o cara. Não, vou dizer assim, cara, para de investir na sua operação, que o seu problema é a operação. Quanto mais você investe, mais você precisa de dinheiro. Você caiu aqui quase que num saco sem fundo, né? Que a gente costuma dizer Uhum. aqui em Minas. E aí, aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você ver. Tá um pouquinho longe ainda, tá? Mas na nossa trilha, ela tá aqui, ó. Análise do capital de giro. Tá no ponto 7. É, Aqui é na o capital verdade, de giro. Hum. eu não sei se todos os colegas que estão na aula aí são de cooperativa, eu sou do outro lado, né? Uhum. Então eu faço essas análises internas na empresa para ela poder solicitar o crédito, se vai ter necessidade do crédito ou não.
Então, hoje eu estou do outro lado. Sim. Mas é interessante porque, olha o que que a Giovana está compartilhando, como é que é interessante para o crédito. Olha a preocupação de quem está do outro lado da mesa, empresa. Eu tenho que mostrar para a área de crédito que a minha operação é boa. Eu tenho que mostrar para ele como Uhum. é que está a minha NCG. A NCG vai É, demonstrar no final do dia o seguinte: eu consigo financiar a minha operação através da minha atividade operacional, e se eu não preciso, por que que eu estou precisando de crédito para completar a necessidade de capital de giro que eu tenho aqui? A uhum. preocupação de quem está do lá é esse. E é legal porque você vê assim, poxa, está preocupado com o que realmente importa. E às vezes o crédito está preocupado com outra coisa. O crédito está olhando EBITDA, está olhando margem líquida. Você fala assim, gente, mas não é isso que é o resultado. Uma operação só é boa se somente se a operação conseguir pagar ela. Não adianta nada você ter o ativo que for, ter a garantia que for. Se eu estou colocando Uhum. recursos naquilo que não sustenta, a coisa não para de pé. E eu costumo dar Sim. um exemplo bem clássico. Se alguém quiser falar assim, que diabos é isso que o Haroldo está falando, né? Para a gente fechar aqui nos últimos 3 minutinhos, assistam com outros motivos também, mas assistam Em Busca da Felicidade, com Will Smith. NCG é o aparelhinho que tenta vender o filme inteiro. Adianta você ter aquele ativo? Adianta você ter aquele bem que vale uma fortuna, sendo que você não tem como desovar aquilo na outra ponta? Qual que é o desespero dele durante o filme que está ali sobre plano de fundos, né? Você pode assistir aquele filme com um olhar de finanças. Você tem que pagar o seu fornecedor na ponta de lá, você aplicou esse recurso numa operação aqui que ela não gira, você não consegue desfazer disso. E por mais que você tente baixar o preço e queimar o estoque para alguém comprar, ninguém compra. Até chegar uma hora que você para e fala assim: isso aqui não serve, eu vou jogar isso aqui fora. E às vezes o seu cooperado não está enxergando isso, mas ele está apostando naquilo que é ruim e ele caiu na areia movediça. Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. E se você do crédito não tomar cuidado, ele vai te afundar junto. E às vezes o balanço estava ali te mostrando, ó, cuidado, a NCG aqui, ó, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Você não olhou para ela, puf, na hora que você vê lá na frente, estourou o crédito. Aí na hora que dá a inadimplência, você fala assim, mas por quê? Aí você pega, olha e fala, pô, mas estava tão claro aqui, ó, a operação dele consumindo caixa aqui que não parava de pé, eu sempre prestou dinheiro para isso. Então é uma análise crucial aí que a gente faz, mas a gente vai abordar referente a isso. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Semana que vem a gente vai pegar aí a parte de análise de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, quem trabalha com cooperado pequeno aí, é uma aula legal. Vou mostrar alguns modelos para vocês, como é que a gente faz, como é que você analisa, algumas ferramentas que existem. E terminando aqui, eu vou mandar para vocês o e-book aí sobre RJ, né? Como é que está a questão de RJ. Obviamente, eu trago uma abordagem para o agro, para a cooperativa, né? Mas é um contexto como geral, tá? Então ali vocês vão perceber que tem uma abordagem geral ali sobre assuntos diversos aí sobre a RJ. Oi, Rafael, fica à vontade. Agora, deixa eu perguntar, na semana que vem vai ser no mesmo horário, mesmo dia? Sim, é toda segunda-feira às 20 horas, esse mesmo link que eu compartilhei hoje. O link agora é fixo, não muda, o convite do Zoom. Aí toda segunda-feira às 20 horas. A gente tem ido de 20 às 21h30, por aí, assim. Beleza, muito obrigado pela aula. E a ideia é que a gente abra com debates, com cases, né? Então, talvez hoje, na hora que eu mandar aí o caso da RJ, semana que vem vai ter uns temas aí. Já que a 4966 está tirando sono, a RJ, então, tá uma escola de samba na cabeça de vocês, né? Então, acho que vocês vão se interessar sobre o tema aí. Show. Ok, pessoal. Obrigada. Obrigado vocês. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana, bons negócios. Eu já mando o material no grupo e a gente se encontra aí segunda-feira que vem. Beleza? Obrigado, professor. Beleza. Obrigada, Haroldo. Beleza, Tchau, gente. Haroldo. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Oh.